Ô, gente boa, bom dia. Então nós agradecemos juntos, Claudinha e eu, a oportunidade rica que os irmãos, que o nosso pastora nos deram para esse tempo. Nós somos da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. 8ª, porque presbiteriana até 11ª é por número em Belo Horizonte. Depois vai nome de igreja, nome de Bíblia, nome de bairro, e de vez em quando umas coisas que não combinam. Por exemplo, Igreja Presbiteriana, o bairro é São Benedito, então ficou Igreja Presbiteriana de São Benedito. Então aí não, tem coisa que não combina. Já mudou o nome da igreja para a Igreja Presbiteriana Sião, ficou melhor, não é? Ficou melhor. E nós estamos, se você for a Belo Horizonte e não for a 8ª igreja, você perdeu a metade da viagem. Quem já deu um fora grande aqui? Forão, levanta a mão, fora, grande. Eu estava pregando em Brasília numa conferência para pastores e pastor Márcio tinha ido para pregar um dia antes, Márcio Valadão, aquela lenda. Márcio Valadão, você encosta nele, você melhora. Aquilo é uma lenda, não é? E eu então, distraidamente, fui pregar e falei: ó, gente, presta atenção, hein? Belo Horizonte não tem só a Lagoinha não, Belo Horizonte tem a 8ª. Quando eu olho, quem está sentadinho num canto ali, pastor Márcio. Meu olho até envermelhou, imagine, negro envermelhando, não é? Aí eu falei: mas tem a Lagoinha também, né, pastor Márcio? Aquela bênção maravilhosa. Depois ainda fiquei mais acanhado, porque ele falou: ia embora, meu filho, mas eu fiquei sabendo que você ia pregar de manhã, eu falei: vou ficar e depois eu vou embora. Aí é que acabou comigo mesmo. Eu sou de uma raiz batista e presbiteriana, sou presbiteriano. Eu sou filho de seu Anatalão Pereira, eu acho que só meu pai teve esse nome, ninguém na vida mais teve. Se você souber alguém que chama Anatalão, me apresente que eu vou tirar uma foto com a pessoa. Pesquisando, descobri que meu pai, porque meu pai nasceu dia 25 de setembro, é dia de Santo Anatalão. Nem sabia que esse existia, mas é meu pai já no Senhor. E minha mãe, Dona Ilka, uma diaconisa batista. Batista, ele não falou: sou batista. Batista, ele falou: sou batista. Minha mãe, 87 anos, diaconisa batista, mulher de Deus maravilhosa. Nós éramos 11 irmãos, somos 9 hoje. Então a gente tem essa... E eu nasci numa cidade do sertão de Minas, chamada Janaúba. Fica a mais de 500 quilômetros de Belo Horizonte. Depois vim para Belo Horizonte, porque minha mãe tinha os filhos. À medida que nascia homem, meu pai era presbiteriano, ela dizia: carrega os homens com você. Logo que te saía das fraldas. E as mulheres iam para a igreja batista. Então nós crescemos, homens presbiterianos, mulher batista, não é? Agora misturou, tem umas irmãs minhas que são presbiterianas e eu tenho um irmão que é pastor batista. Olha para você ver como é que o mundo é bom. E essa mulher querida, que é Claudinha Maria, também para agradecer e dar um abraço para os irmãos. Bom dia a todos. Minha voz está um pouquinho ruim. Que nós possamos ter um dia abençoado. E eu quero agradecer o carinho dessa equipe maravilhosa, pastor Rose, pessoal maravilhoso que tem aí nos acompanhado, nos abraçado, sempre com disposição e alegria em nos servir. E também agradecer pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando de coisas tão lindas, desse momento maravilhoso, que só o Senhor é que reserva para que nós possamos ser renovados, banhados pela Tua graça. Então, que seja um tempo mesmo de derramar de Deus, de transformação, de restauração, e que o Senhor possa mesmo, não só restaurar a sua vida, mas através da sua vida, restaurar a sua família toda. Amém? Que seja um tempo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ia te chamar para você falar, mas a voz aqui. Hoje de manhã nós tínhamos pensado que nós dois íamos fazer uma dobradinha, mas ela com a voz desse jeito fica para outro dia, outra ocasião, em outro lugar. Obrigado, linda. Deus te abençoe e te guarde. É boa.
Glória a Deus. Queridos irmãos, nós temos então uma jornada rápida, porque nós temos que voltar para Belo Horizonte depois do almoço. Mais uma vez, quando a gente fala muito obrigado, é muito obrigado mesmo. O ambiente bom, os irmãos afáveis, amorosos, tudo a gente sabe que é o calibre de quem dirige e organiza. Então, nosso pastor, que Deus o abençoe mais e mais e mais com a sua família, que guarde sua vida, sua saúde, que floresça, que os filhos tragam ainda mais alegria, agora que vem a segunda geração, os filhos dos filhos, que seja ainda mais feliz. Que o Senhor abençoe. Queridos irmãos, quero dar uma palavrinha breve. Os irmãos ontem reclamaram, dizendo que o som não está chegando bem lá atrás. Quem que está ouvindo aí hoje, agora? Está ouvindo? Está dando para ouvir? Beleza. Do lado de cá, está chegando bem? Tá. Aqui não tem escolha, né? Então, irmãos, eu quero ter uma conversa com os irmãos sobre essa questão de... Podemos ir junto aí, filho? A família que Deus sonha é uma família restaurada. Vamos pedir ao Senhor graça e sabedoria. Senhor, nós já ouvimos várias coisas muito preciosas, conversas boas no corredor, já olhamos e lemos um e outro livro. Nós te agradecemos muito por esse povo amado que tira tempo para escrever, investir na nossa história e nos ajudar a melhorar. Mas nós clamamos ao Senhor, dá-nos uma vontade de obedecer àquilo que tem que ser feito e transforma a nossa vida para que nós não sejamos ouvintes preguiçosos, nem ouvintes endurecidos. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que Deus manda a gente obedecer e a gente não obedece, a gente endurece. Cada vez que Deus manda a gente obedecer e a gente não obedece, a gente endurece. E qual é o resultado prático disso? É que da próxima vez você não escuta qualquer pregador mais. É que da próxima vez você passa a escolher a quem você vai escutar. Então, se num determinado culto, na sua igreja, você que está acostumado a vir nesse encontro, vai dirigir o presbítero fulano de tal, você não vai, porque ele não tem nada para lhe falar. Quem fala com a gente é o Espírito Santo. Mas por que isso acontece? É porque Deus mandou fazer e você não faz. Quando a gente passa a ser obediente, a gente se torna ensinável. O Senhor pode falar comigo através de qualquer pessoa, inclusive o incrédulo, porque Provérbios 8 diz que a sabedoria está em todo lugar. A sabedoria está na esquina dizendo: ei, ô Zé, ô Dona Maria, ô Dona Menina, abre seu olho. Então, abra os seus olhos, a sabedoria está lhe ensinando. Se você não decidiu, eu vou repetir de novo, você está atrasado. Você precisa decidir e fazer. Então hoje eu quero começar por ali, Lucas 7, de 11 a 17. É uma história de uma família muito pequena, no meio de uma crise muito aguda. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Alguns textos da Bíblia só estão em Lucas. A parábola do filho pródigo, a parábola da moeda que se perdeu, aquela história do homem que foi ao outro sobre oração pedir 3 pães,
O fariseu e o publicano que subiram para adorar, a história de Zaqueu só tem em Lucas. E essa história de Naim, que é uma história que me emociona muito, porque Jesus foi nessa cidade por causa de uma família, e uma família muito pequena. O pai já tinha morrido e agora morreu o filho. Porque famílias, gente, são variadas, e não há famílias perfeitas, e não há famílias ideais. O que o Senhor mandou é que cada homem tenha sua mulher e que cada mulher tenha o seu homem. Agora na Bíblia você encontra cada família. Um dia uma mulher falou comigo: pastor Jeremias, eu estava estudando a Bíblia e na Bíblia só tem famílias disfuncionais. A família de Adão é disfuncional, a família de Noé é disfuncional, a família de Abraão é complicada, a família de Isaac é complicada, a de Jacó também, a de Moisés também. O sacerdote ali foi um homem de Deus, teve filhos perversos que ele não repreendeu, mas Samuel era homem de Deus, teve filhos que ele repreendeu, mas os filhos complicaram. Porque não existe Ctrl+C, Ctrl+V, do jeito que foi o pai será o filho, não existe. Há filho de gente muito perversa, super gente boa, e há filho de gente de Deus complicadíssimo, tenso. Então, há famílias de 3 solteiros na Bíblia, possivelmente. Marta, Maria e Lázaro, possivelmente 3 solteiros que moravam juntos. Uma família. Há famílias, uma família na nossa igreja, que os pais morreram, ficaram 4 órfãos, 5 órfãos, os 2 mais velhos criaram todo mundo. Uma família. Há famílias que as 2 moças não casaram e estão em casa cuidando da mãe idosa. Família. Há famílias nucleares, pai, mãe, filhos que nascem juntos. E o cara hoje, quando diz assim: eu estou comemorando 25 anos, pelo jeito que a gente vive hoje, tem que dizer com a mesma mulher, com o mesmo homem. Está precisando de acrescentar isso hoje. Há famílias misturadas, como nós somos, Claudinha e eu, Jerezão, Gisele, esposa dele, LD, Lucas Davi, Rubemara e o Ciro Daniel. Uma família. Famílias são complexas. O ideal que a gente gostaria é que a gente casasse e acontecesse o que diz Salmo 127, 128. Lá no Salmo 127, 128 você tem um ciclo que a família pode acontecer se não der nada errado. Casa sem filho, chegam os filhos crescem, os filhos se casam, os filhos vão embora, os netos chegam, a gente fica idoso e a gente morre juntinho, fazendo aí 50, 60 anos de casado. Mas a vida não é perfeita e a vida não é normal, a vida é tensa, a vida é um balanço. E por isso que a gente precisa da graça do Senhor para romper, senão a gente não rompe não. Então, essa é uma família que o Senhor resolveu restaurar. Esse texto ele me emociona e ele me constrange em alguns momentos. Primeiro Jesus só foi lá por causa dessa família. Não tem outra notícia que ele fez em Naim a não ser consertar essa família, devolver o filho à mãe. Devolver. Tem muita gente aqui que precisa ser devolvida ao seu marido, mesmo estando juntos. Precisa ser devolvida à sua mulher. Deus precisa devolver os filhos que estão dentro de sua casa com você, devolver para você. Precisa devolver para você seu genro, sua nora, seus primos. Você se relaciona, mas Deus precisa dar de volta para vocês. Outra coisa que me impressiona é que Jesus fala com a mulher para não chorar. Como? O filho único morreu, eu não vou chorar. Por que o Senhor pode e eu não posso? Jesus ia ressuscitar Lázaro dentro de 1 minuto ou 2 e chorou. Por que ela não pode chorar? Tenso. E depois, outra coisa, a cultura daquela época: ninguém pode tocar no morto, ninguém enterra o defunto dentro da vila ou dentro da cidade. As vilas eram muradas naquele tempo, ou cercadas, e o defunto era considerado imundo. Quem toca no defunto fica 3 dias do lado de fora. Por isso que quando Jesus tocou, Jesus é assim: ele toca no sujo, o sujo é que fica limpo, e não ele que fica sujo.
Aleluia. O negócio é bom demais. E o povo celebrou demais. E a notícia correu por todo aquele lugar. Então vamos lá? Aproveitar bem o tempo. Os impactos que essa história trouxe no meu coração sobre família. Então vamos lá. O primeiro impacto é esse. Toda família enfrenta sofrimento. Toda família. Fala comigo. Toda família enfrenta sofrimento. Toda. Não tem uma família que não sofre. E Deus não nos chamou para comparar sofrimentos. Tem gente que quando o outro está sofrendo, ele fala assim: você não sabe o que é sofrer, sofre eu. Precisa ver. Isso aí é fichinha. Deus não nos chamou para comparar sofrimentos, porque cada um, diz a Bíblia, é que sabe a dor do seu coração. Cada um é que sabe o que está passando. Por isso que o luto é uma dor muito solitária. Mesmo eu, que passei pela viuvez com a esposa que enfrentou 2 anos um câncer, quando eu encontro um homem que teve mesmo, ficou viúvo porque a mulher morreu de câncer, eu não sei o que ele está passando. Eu tenho níveis de entendimento, mas eu não sei o que ele está passando. Então quando alguém chega e fala com você assim: eu sei o que você está sentindo, sabe nada. Tem um nível que você sabe. E tem gente que é assim, vai desprezando o sofrer da gente, vai dizendo assim, como se Deus tivesse dado uma escala para a gente ficar humilhando os outros, dizendo que quem sofre mais sou eu. Esse negócio não vale nada. Não vale nada, eu tiraria de letra. Ah é? Então pega. Toda família enfrenta sofrimento. Toda pessoa enfrenta sofrimento. O meu Lucas Davi, que mostrei para vocês ali, que vai casar esse ano, ele já teve 4 anos. E um dia eu chego, hora do almoço, está ele e Ana ajoelhados assim no bueiro da rua, onde passa a água de chuva. Ana chorando e Lucas Davi chorando. Eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo, minha filha? Meu filho estava brincando na garagem, a rodinha do carrinho de plástico dele escorregou e caiu aqui dentro. E esse menino começou a chorar e disse: oh, mãe, me dá minha rodinha, mãe, me dá, mãe. Oh, mãe, eu quero minha rodinha, mãe. E já tem meia hora que eu estou tentando tirar aqui, o menino está sofrendo, eu não consigo tirar. Eu falei: Ana, por que não saiu e comprou outro carro para ele? Meu filho, eu já ofereci tudo para esse menino. Lá vou eu ajoelhar no bueiro para tirar a rodinha. Peguei um arame, lá vou eu. Lá vou eu. Finalmente a rodinha saiu. O menino me abraçou minhas pernas, limpou os olhos, sorriu, agradeceu sua mãe, foi lá, enfiou a roda no carro, passou ele para lá e para cá e jogou o carro para lá. Isso não significa que não havia dor no coração dele. O que sarou foi resolver. Você entendeu? Às vezes tem um pai sofrendo por um filho, que tem uma namorada que vocês têm certeza que não vai dar certo para ele. Outra hora é tenso, um pai crente que a menina está brigando porque quer bom piercing. E briga e reclama e encrenca, você não tem paz. Aí a outra família fala: isso não é nada, jovem é assim mesmo. Mas eles não sabem o que está acontecendo. Não sabem como é que está difícil lidar com esse grande homem que do lado de fora. Há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem num congresso de família: da porta para dentro. O cara da porta para dentro, quem é ele? Da porta para dentro da casa, na sala, é uma coisa. Agora da porta para dentro do quarto, aí também é outra conversa. Da porta para dentro, quem nos conhece é só a nossa família. Por que as famílias sofrem? Alguns problemas nós mesmos causamos.
Uma mulher que fica chamando a atenção do marido em público. Vamos bem, você está devagar demais. Não é possível que você não tenha juízo, menina. No meio de um congresso desse, fica chamando a atenção do marido na frente dos outros. Uma mulher devagar, eu faço as coisas de pé, ou vice-versa. Vamos bem. Lerdeza, hein, pastor? Eu não tenho nada com isso, nada. Respeite sua mulher, Zé. Por que a gente sofre? Por que os homens jogam uma bomba atômica numa cidade? Por que um pai violenta uma filha por 7 anos ou 10 anos? Por que um rapaz pega uma arma e mata seu pai e sua mãe? Por que um pastor manipula suas ovelhas? Por que a gente difama um ao outro? Por que a gente sofre? A Bíblia explica isso em Gênesis capítulo 3. Quando o homem desobedeceu a Deus, a raça humana virou uma raça sofredora. Por causa de uma pessoa entrou o pecado e com ele a morte. Por isso que todos pecaram. Então essa raça corrompida não dá conta de fazer o outro feliz. Por isso que é o maior engano, o maior mito é dizer: case para fazer alguém feliz. Num certo sentido essa é a verdade, mas isso é um engano. Ninguém dá conta de fazer o outro feliz. Ninguém. Porque há carências e necessidades impublicáveis dentro de nossa alma, inadivinháveis dentro do nosso coração. Quase todo homem, o pastor estava falando de fantasia aqui, quase todo homem já pensou chegar em casa do trabalho, cansadíssimo, e a mulher dele recebê-lo sem nenhum dos filhos, sem roupa. Louvado seja Deus. Mas essa moça trabalha demais, foi buscar menino na escola, o menino está passando mal, está gripado, a sogra telefonou, a cunhada está com problema, o carro furou o pneu, acabou o gás, e o homem chega, ela está com a camiseta do político. E aí aquela força na cara dele, eu falei: o que foi, meu filho? O que foi, algum problema? Não, nada não. Nada não. Nada não. Porque a natureza nossa, ela foi corrompida. Por isso que a Bíblia diz do novo Adão. Novo Adão é Jesus nosso Senhor. Esse que agradou a Deus em tudo, esse que criou a nova raça, esse que morreu na cruz, esse que ressuscitou. E por isso que se alguém está em Cristo, é nova criação. Agora sim, o Espírito Santo nos autoriza a escolher fazer o bem. Romanos capítulo 6 diz: oferecei-vos a Deus. Mas toda família sofre. Toda família sofre. Por causa disso a gente precisa ter compaixão de todo mundo e de toda a família ao nosso redor. Vamos caminhar. Toda família enfrenta emoções negativas. Vamos falar comigo? Toda família já tem ódio, tem ira, tem despeito, tem inveja. Os 10 mandamentos foram dados para nós, para Deus dizendo para nós: você não dá conta. Mas os 10 mandamentos, eles batem na nossa cara, porque nós queremos ser deuses. E nós falamos com Deus assim: eu dou conta, eu mereço. Até muito crente diz assim: você tem certeza que Jesus pagou seu sacrifício na cruz se eu merecer? Isso não é evangelho, gente boa. O evangelho é: eu não mereço. Aí nós olhamos os 10 mandamentos e falamos assim: eu pratico. Então vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Olhe para mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mais ou menos. Aí nós vamos passando. O 10º mandamento é de lascar. O cara não passa no 10º mandamento, mas de jeito nenhum. Não passa, porque todos os outros dá para ver do lado de fora, mas o 10º só do lado de dentro. Não cobiçarás.
O pior não é isso, é que começa a detalhar. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Cara, mas como é que um cara feio desse casou com uma mulher dessa? Meu Deus do céu! Como é que pode? Meu Deus do céu, a vida não é justa, não é possível. Essa eu nem vou abrir o confessionário para ninguém levantar a mão, problema, né? Você conversa assim num grupo de casais e você diz assim: como é que essa mulher topeira casou com um homem inteligente desse, um homem criativo? Meu Deus, olha que eu cacei esse homem a vida inteira. Emoções negativas. Mulher que tem vergonha do marido. Julgo desigual. Não é só não crente e não crente, até de diferentes igrejas é julgo desigual. De diferentes perspectivas é julgo desigual. Uma diretora de escola ia casar com um moço que era um pedreiro. Eu falei: é tenso. Jogo desigual. Estou apaixonada, jogo desigual. Casou. E ele, pedreiro, cara alegre, extrovertido, entendeu? E ela assim, fina, levava ele para aquelas reuniões do pessoal da escola, mas ficava vigiando ele, porque ela ia comer uma coxinha, ela comia um pedacinho, dedo levantado assim. Mas ele ia comer, punha a coxinha toda na boca, e conversando, contando o caso, flá, flá, um pedaço de coxinha voava, pá. E ela nervosíssima. Eu estava numa festa dessa um dia, que ele está conversando e ela está lá vigiando ele, e ele está bebendo e conversando, e o trem subindo, e ela virou para ele e fez assim. Só que eu fraguei ela. Quando ela fez assim. A gente só vive no casamento se a gente decidir amar de maneira incondicional. Incondicional não significa que o outro não tem que crescer, que o outro não tem que mudar, não tem que aperfeiçoar suas habilidades, não tem que dar uma melhorada, mas há coisas no outro que ele não vai mudar. Toda vez que uma mulher vem reclamar comigo do marido, dizendo: pastor Jeremias, eu vou dizer para o senhor, eu encrenquei minha vida. O que é, menina? Não tem controle com dinheiro. Ah, é? É. Quando namorado era assim? Era. Quando noivo era assim? Era. Te avisaram isso? Avisaram, mas eu não prestei atenção. Então, menina, fica firme aí e vamos ver se melhoramos alguma coisa. Presta atenção. Todo defeito que você vê no seu marido hoje, ele tinha quando seu namorado, e você viu, sua tonta. Então não venha encrencar com ele hoje. E vice-versa, Zé. Eu falo com os solteiros de lá, da nossa igreja. Olha bem seu namorado e sua namorada. Naquilo que ele é gente boa, quando você casar, ele vai melhorar. Mas naquilo que ele te faz raiva, quando você casar, ele vai piorar. Um dia eu estava pregando para umas 300 mulheres da nossa igreja, e uma moça levantou a mão e disse: eu discordo do senhor. Fala mais, menina. Eu tenho 15 anos de casado e meu marido melhorou que o senhor nem imagina. Eu falei: não foi ele, minha filha, foi você. No começo do casamento, a mulher quer dominar o homem, vice-versa, quer mandar nele, faz isso, faz aquilo, vai, não dá. Não vai dominar o jaburu. Ele vai te fazer mais raiva. Eu peguei outra cena dessa, nós vindo de férias, paramos para almoçar no lugar, e o homem nervoso, comendo, vamos meio depressa. A mulher disse: você está falando alto, bem, e comendo com a boca fechada, com a boca aberta, e dando garfada bem. Aí ele pôs duas e falou:
Eu abro o confessionário ou não? Vamos saber quem já... Quem já fez isso? Falei, ó menina, você melhorou porque é o seguinte, no começo ele queria ir jogar bola, você ficava falando com ele, tá me deixando sozinha, fica só atrás desses amiguinhos seus, ele saía assim mesmo. Agora, você viu que não dá para dominar esse homem. Então, quando ele começa a te encher a paciência, você fala com ele assim, ô meu filho, vai jogar bola, vai com seus amigos, vai visitar sua mãe, ó, telefona para o pastor Jeremias, vai almoçar com ele, vai. Aí ele vai, você fica tranquila, quando ele volta, ele dá uma bênção. Aí ela começou a aplaudir. O senhor tem razão, isso mesmo, eu que melhorei. Toda família tem emoções negativas, emoções de dor, emoções de tristeza. Gente que perdeu um filho, não consegue se consolar. Gente que já enterrou o cônjuge, ou os pais, e até hoje ainda guarda roupa, até hoje ainda guarda aquelas coisas. Ô irmão, em nome de Jesus, estou te falando com o coração, você podia doar essas coisas. Como, repito de novo o que Claudinho sempre fala, pare de concentrar no que te faz sofrer. Tem gente que o pai, a mãe ou o marido já morreu há tanto tempo, as roupas estão lá, ele não vai voltar. No dia que eu decidi, quando eu enterrei Ana, naquele dia saí para fazer um lanche com meus 3 filhos. O Gerê tinha 15 anos. O Gerê disse, paizão, deixa eu te pedir uma coisa. Pode pedir, meu filho. Eu não quero que o senhor case nunca mais. Eu falei, meu filho, eu tenho 200 perguntas escritas sobre o futuro nosso. Não tem essa, com quem me casarei? Não tem. Mas se aparecer alguma mulher, os primeiros a saber serão vocês. Deus fez umas coisas miraculosas na minha vida. A consolação é um milagre. Não esqueça, eu vou falar sobre isso em seguida. Aí eu falei, aí resolvi sair com Cláudia. Reuni os meninos, os 3, 15, 13, 9. Falei, vou sair com a mulher. O Jerezão bateu a mão na testa assim, ele tem 1,94 m de altura. 98? 98. Jerez é grandão. Ele bateu a mão na testa e falou, pai, pelo amor de Deus, tem 6 meses que mamãe morreu, o senhor fala em outra mulher, é demais para minha cabeça adolescente. O Ciro tinha 9. O Ciro falou, eu estou com o Gerê. Lucas Davi levantou, coçou minha cabeça, falou, paizão, para o senhor casar, minha cabeça não está boa não, mas o senhor precisa de uma namorada. O senhor é um homem tão alegre, e o senhor está tão triste, e eu tenho certeza que se mamãe fosse voltar, o senhor ia esperar. Se demorasse 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos para mamãe voltar, o senhor ia esperar. Mas mamãe não volta mais. Então o senhor precisa ter uma outra namorada. Arrumou uma namorada. Aí o Gerê, quem é a mulher, pai? Aí eles conheciam muito, não é? Eu falei, a mulher é Cláudia. Aí o Gerê falou, pai, pelo amor de Deus, o que o senhor achou nessa mulher, pai? O Ciro tinha só 9 anos, o Gerê falou, que isso, Gerê? Papai tá ligadíssimo, Claudinha é linda. Emoções tensas que a gente tem que lidar na família, porque toda família enfrenta emoções negativas. Toda família tem que lidar com suas dores. E eu queria encorajar os pais para não romper os vínculos com os filhos, mesmo que os filhos estiverem fazendo uma coisa que te desagrada. Você não concorda com a conduta dele, mas não deixa o vínculo perder. Quando você andar pela vida, lembre-se que a família que está ao seu lado, ela enfrenta emoções negativas. Tem uns crentes sem juízo. Uma família está passando por uma dor, você fala assim, é porque vocês são espíritas, são católicos, é porque vocês não são da nossa igreja. Não é isso não.
Família crente passa o mesmo que família católica. Família crente passa o mesmo que família espírita. O mesmo. Homem crente cheio do Espírito Santo fica desempregado. Assim também o espírita. Pastor cheio do Espírito Santo também enfrenta câncer de próstata, como o pai de santo. Família sofredora, essa família humana. Então a gente devia ter a terceiro movimento que Jesus fez. Toda família precisa de consolação. Fala comigo. Toda família. Toda família. Se nós resolvermos obedecer o que diz Isaías 40, consolai, consolai. A primeira vez que o Senhor Jesus abriu a Bíblia em Cafarnaum, diz a Escritura em Lucas 4, que o Senhor Jesus saiu procurando do profeta Isaías, e ele achou o texto do profeta Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para curar os quebrados, me enviou para abrir os olhos aos cegos, trazer liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Numa tradução em inglês eu gosto demais, que ela diz assim: e anunciar que o ano da consolação e da esperança chegou. É coisa maravilhosa. Em vez de nós sairmos jogando pedra em todo mundo, vamos ajudar a consolar, porque se nós consolarmos, nós vamos trazer para perto de Jesus. A consolar, compôs Josué Rodrigues, todos os que choram. Toda família precisa de consolação. Toda família pastoral precisa de consolação. Ao invés de jogar pedra nos filhos de pastor e filhos de presbítero, o povo fala assim: filho de pastor. Filho de pastor é criança, gente. Filho de pastor é adolescente, que também tem questões aí de querer tatuar, pôr piercing, ir para balada, dançar o sertanejo. Esse é igual Goiás. Em Goiás dança assim. Filho de gente crente, não crente, aprende essas músicas e fala: meu Deus, aqui não liga em rádio mundana. Como é que eles aprendem? Os meninos chegam em casa cantando: depois que eu te conheci sou mais feliz. Minha filha, que música é essa? Quando nós ficamos viúvos, gente, a gente não cantava lá em casa. Minha irmã Esther, uma delas, foi me ajudar. Ficava ajudando para as crianças ir para a escola antes da gente, nesse período de cura e tal. E a gente não cantava nada lá em casa. Lá em casa era assim, mas era uma tristeza, irmãos. Eu resolvi comprar um casal de periquito para ter algum barulho naquela família. Cré. Os meninos animaram. Ciro, 9 anos, o Gerei LD. Passado 2 semanas, a periquitinha morreu. Agora você imagina 5 viúvos numa casa? Você está doido? E a tristeza assim grande. Passados uns dias eu comecei a orar ao Senhor: o Senhor podia devolver a música aqui em casa. Os meus filhos cantavam, eu assoviava. Hoje lá em casa quem assovia é a Claudinha Maria. Ela está nervosa, ela assovia, ela está contente, ela assovia. É o dia inteiro, louvado seja Deus. Assovia, menina. Aí um dia, quando eu chego para almoçar, o Ciro está tomando banho para ir para a escola. A minha irmã chamou e disse: eu acho que eu estou vendo um milagre. O Ciro está tomando banho e está cantando. Quando eu chego lá, o Ciro está tomando banho, pelado, e está cantando. Não era a música que eu escolheria, mas eu dei glória a Deus que ele está cantando. Nós só não pode viver sem as mulheres. Nós só não pode viver sem as mulheres.
A consolação é um milagre, irmão. Se eu te der um livro dessa grossura sobre os porquês lhe aconteceram certas coisas, não sara a sua alma. Se eu te der alguns outros conselheiros de plantão, diz, não procure os porquês, procure os paraquês. Se eu te der um livro dessa grossura dos paraquês, também não consola a sua alma. E Deus não é assim, gente. Deus, você pode perguntar o porquê, que de vez em quando Ele explica, e de vez em quando Ele não explica, e daí? De vez em quando Deus fala, você está sofrendo isso, é para acontecer isso, o propósito é esse. E de vez em quando Deus não explica. Nós somos da família sofredora humana, e não é por isso que a vida para. Toda família, não esqueça a consolação é um milagre. Por isso que quando Jesus disse que ia mandar o Espírito Santo, Ele podia ter dito, eu vou mandar o Espírito da sabedoria, eu vou mandar o Espírito do poder, eu vou mandar o Espírito da verdade, eu vou mandar o Espírito da vida. Mas quando Jesus falou que ia mandar o Espírito Santo, Ele escolheu um nome para chamar o Espírito Santo e disse, eu vou mandar o Consolador. Porque Deus sabe que todo dia a gente precisa de consolação. Quando você for num velório, meça suas palavras. Gente que conversa bobagem demais no velório. Irmão, fica firme, você não pode chorar não, que seu marido era muito crente. Isso é conversa fiada. Deixa a dona chorar. O marido era dela, não era seu. Tem que chorar, tem que chorar. E as lágrimas da gente falam um punhado de coisa. Vamos abrir um confessionário aqui. Quem já chorou de raiva? Raiva, muita raiva. Levanta a mão. Pronto, ninguém sabe se você está chorando. Quem já chorou? Nervoso. Nervoso. Ai, meu Deus. Vou tirar a carteira. Quem já chorou? Quebrantado. Aquela hora com Deus. Levanta a mão. Quebrantado. Quem já chorou de tanto rir? E quem já chorou de saudade? Chorar foi o Senhor que disse. Algumas sementes só são regadas se a gente chorar. Quem sai andando e chorando. Algumas sementes de mudança nos filhos, pai e mãe tem que regar com lágrimas. Senão não tem fruto. Os que com lágrimas semeiam. Semeia. Pastores precisam regar sua mensagem com lágrimas aos pés do Senhor para dar algum fruto. Pregadoras, pregadores, você precisa sair pela vida consolando. Nós fizemos, quem sabe você podia topar essa aqui. Nós fizemos uma campanha, nós queríamos que a igreja inteira orasse durante uma semana, todo mundo junto. Cidade grande, muito difícil chamar o povo para reunir num lugar, não é isso? Quem aqui tem celular? Levanta a mão, celular. Pronto. Então quase todo mundo, você podia tomar uma decisão, colocar seu celular para despertar meio-dia. Hoje já é meio-dia e 20. Meio-dia e 20. Hoje já acabou o tempo, já encerrou, ué. Eu tenho que ir embora, gente. Ué, vocês estão folgados aqui, vocês estão um dia aqui, ué. Meio-dia você põe para despertar. Onde você estiver, você ora pelo avivamento, pela sua família. Faz isso uma semana. Quem topa fazer uma semana? Uma semana. Em qualquer lugar que você estiver, você ora. Eu já fazendo uma compra, meio-dia despertou, estava no supermercado. Quando tocou, a moça ia cobrar minha conta. Eu falei, minha filha, fecha sua gaveta aí, porque é o seguinte, nós estamos numa campanha lá na nossa igreja e eu tenho que orar agora meio-dia. Então você fica de olho aberto e eu também, para ficar tudo certo, mas eu tenho que fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, estou fazendo essa compra. O Senhor abençoe essa moça. Não conheço ela, não sei nada sobre ela. O Senhor podia consolar a alma dela. Às vezes ela está lutando, Deus, com um espinho dentro de sua alma. O Senhor podia passar a bálsamo no seu... Ela começou a chorar. E o Senhor podia abençoar ela aqui, aí abençoar a nossa igreja, e que ela tenha um dia feliz. Não sei se ela tem marido, se ela não tem filho, eu não sei, Senhor, mas o Senhor podia passar bálsamo e mel no coração dessa moça. Em nome de Jesus, amém. Aí ela enxugou. Ela falou, moço, eu acho que Deus está atrás de mim.
Eu falei, por quê? Porque tem tantos anos, eu fui criado numa igreja evangélica, minha mãe, mas tem tantos anos. Hoje de manhã eu senti uma saudade daquele tempo, mas eu pensei comigo, Deus não está nem aí para mim. Deus esqueceu de mim, Deus não quer saber nada de mim. Aí, moço, quando chega aqui, o senhor faz uma prece dessa para mim. O senhor acha que Deus está atrás de mim? Eu falei, Ele não só está atrás, como Ele está agarrado em você, menina. Toda família precisa de consolação. Vai pela vida para consolar as famílias. Um abraço, uma cesta de café da manhã, um telefonema, um mimo que você dá. Vamos ver se termina 12:30. Toda família, lê comigo ali. Lê de novo. É um milagre que ninguém ora pelo milagre. A mulher não tem condições de orar pelo milagre. Ninguém ora para esse filho ressuscitar. Ô gente, essa ida de Jesus a Naim me consola demais, porque tem dia que eu não dou conta de orar. Tem dia que a minha alma está tão atribulada que eu não dou conta de orar. Quem já teve assim? Não deu conta de orar. Aí você começa a orar e começa a cantar o hino do seu time de futebol. Senhor Deus, salve o Corinthians, Clube Atlético Mineiro. Já tive assim, irmão. Ajoelhei para orar, para Deus me abençoar. O Atlético decidiu o campeonato e eu ia orar, pregar naquela noite, mas o jogo era tarde e minha alma tensa. Eu falei, Senhor, me abençoa nesse culto. Galo forte, meu Deus do céu. Falei, Senhor, não estou dando conta, Senhor, não estou dando conta, minha alma está perturbada. Deus sabe que de vez em quando você não dá conta. Tem gente tantão que diz assim, você não tem bênção porque você não ora. Há certas bênçãos que só vêm se você orar. Mas tem dia que você não dá conta de orar. Por isso que o Senhor mandou escrever na sua palavra, o Senhor é o meu pastor. E quando eu passar no vale, Ele vai estar ao meu lado. E quando os inimigos me meterem medo, Ele vai pôr uma mesa ali para mim. E quando eu tiver com fome e não dar conta de fazer comida, Ele vai me pegar e levar aos pastos verdejantes. Porque o Senhor é o meu pastor. Seu nome é Jesus, que disse, eu sou o bom pastor. Toda família precisa da bondade de Cristo. Jesus está olhando a luta que você tem com seu filho, com sua filha, as dificuldades que tem para ajustar um casamento, as lutas com finanças. Jesus está olhando. Se ele foi a Naim, ele pode dar uma voltinha lá em casa. Louvado seja o Senhor. Toda família precisa de milagres. Toda família precisa ter uma história de fé para contar para a sua geração. Toda família precisa de ter um caso que Deus agiu para nós. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jesus diz que significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos na presença do Pai, mas também pode ser Deus do meu bisavô, Deus do meu avô e Deus do meu pai. Que algum dia os filhos não saibam chamar Deus de soberano, de eterno, de Jeová Ravá, de Ravarici, mas que eles saibam dizer, Deus do papai, tem misericórdia de mim, Deus da minha mãe, Deus do meu avô. Histórias de fé que a gente vai contando. Nossa Rúbia tem 9 graus de miopia num olho e 8 graus no outro. Fomos ao oculista, 10 graus. Nós fomos no oculista e ele falou assim, a retina dela está rachando, tem um perigo de não ter jeito mais. Vocês têm que fazer esse e esse preparo com ela, voltar daqui uns dias que nós vamos encaminhar para o especialista. E Claudinha e eu entramos no carro, oramos com ela, dizendo, Senhor, os olhos são o Senhor que fez, se o Senhor se agradar,
podia fazer alguma coisa aí. Mas nós fizemos todos os procedimentos. Nas semanas que se passaram, voltamos lá no médico, o médico examinou e disse: vocês foram ao outro médico? Não, doutor. Não, vocês foram, porque a cirurgia já foi feita. E o especialista, ele é tão fera, que tem um detalhezinho do laser só. De vez em quando Deus faz isso, ou então Deus faz umas coisas assim, que Deus quer divertir a família. Você sabe, família pastoral, 3 filhos, 3 namoradas, 6, Rúbia, Claudinho e eu. Quando a gente sai para comer, é tenso. Então, quando a gente sai, como toda família, a gente sai para fazer um lanche. Aí, às vezes eu falo: gente, ó, olhar o cardápio do lado direito, é onde tem o preço. Primeiro aqui, ó, depois do lado de cá, para ver se vai dar para nós ou não. Outra coisa, é uma lata de refri para cada um. Não precisa me olhar e perguntar se vai ter outra, que não tem. E não me deixa doido. Outra coisa, não tem sobremesa, porque lá em casa tem doce. Nem tem cafezinho também não. E nem água. Nada disso. É, ó, o rango, um refri. Um dia eu falei com meus filhos: manda as meninas arrumar. Todo mundo arruma, que nós vamos num lugar chique. E hoje escolhe pelo lado esquerdo. É o que vocês quiserem. E do jeito que quiserem. Aí um dos meus filhos falou assim: o senhor tem certeza? Certeza! E refrigerante o que quiser. E sobremesa quantas quiser. E cafezinho também. E quiser tomar água mineral com gás para limpar a boca antes do cafezinho, tá tudo liberado. Um dos meus filhos falou assim: ô papai endoidou, ganhou uma oferta sustância. Hoje a gente parecia a festa da lagarta, porque nós comíamos. E eu acho que eu quero mais aquilo. Sobremesa, água mineral. E depois já tinha comido, tomado água mineral, tomado café. Minha filha ainda falou: eu quero um sorvete. Quando veio a conta, o cara falou: o senhor deve R$15,01. Falei: o senhor está por fora, porque eu sei fazer conta. Essa conta aí não é nossa. Isso aí é no máximo o sorvete e a água mineral última. Ele falou: é isso mesmo. Quando o senhor chegou aqui, tinha uma família jantando. E quando o senhor entrou, o homem falou o seguinte: o senhor conhece aquela família? Eu falei: não conheço não. Falei: pastor Jeremias. Olha, essa família tem sido uma bênção na nossa cidade. Tem sido uma bênção para minha família. Você não tem ideia do que é a bênção de ir naquela igreja. O senhor precisa ir lá. Tudo que ele comia aqui hoje, eu vou pagar. E ele falou assim: o senhor só está pagando o sorvete e a água porque ele saiu mais cedo, que ele não queria que o senhor soubesse que era ele. Meus filhos me abraçaram dizendo: é, paizão, nós temos que andar com Jesus mesmo. Ore a Deus para dar sinais da graça em sua família. Foi você que orou, foi você que buscou, foi Deus que respondeu. Toda família, essa aqui nós vamos passar voando por causa do horário. Toda família precisa de reconciliação. Diz que ele foi restituído à sua mãe. Ela achou que nunca mais ia abraçar aquele filho, nunca mais. Tem gente que não está abraçando mais. Tem gente que não beija mais. É um livro que não veio, chama O Beijo de 10 Segundos. Um livro maravilhoso. Porque a ideia da autora, uma autora não crente, e a descrição é minha.
Casais, depois de uns anos, eles não beijam, eles dão bicocas. Parece que está beijando um pedaço de isopor. Tchau, bem. Tchau, amor. O livro fala assim, você precisa dar um beijo de 10 segundos. Aí nós estávamos na sexta-feira, uns homens estavam chegando para trazer as crianças para a aula de música, e os discípulos mais chegados, eu falei, 5 homens, dever de casa, todo mundo vai atrasar hoje, sexta-feira. Liga para os filhos que quem atende a porta é sua mulher, não eles. E quando você chegar lá, você vai dar um beijo de 10 segundos. Quando ela abrir, você voa nela, você gruda ela e conta escondido. Domingo nós contamos caos. Um homem falou assim, eu não acho boa ideia de atrasar não. Falei, ordem pastoral, atrasar. O homem falou, não acho boa ideia, mas eu vou obedecer. Domingo, o melhor caso era o dele. Ele me encontrou no culto e falou, como você ouviu? O negócio lá funcionou, que eu nem vim na igreja hoje de manhã, aleluia. Líder dos nossos casais. Ele disse assim, lá em casa não estava tendo bicoca, nem bicoca. Nós estávamos latindo um com o outro. E eu falei com ela que ia levar ela para fazer a feira e que ia chegar no horário. Atrasei quase 1 hora. O senhor já viu, quando a gente chega aqui, a ira da mulher está assim, saindo da cabeça? Quem já experimentou essa? Da mulher ou do marido? Levanta a mão, está assim. Ele disse o seguinte, quando ela ia abrir a boca, eu voei nela. E fiz o combinado. Pastor Jeremias, estou casado há mais de 15 anos. Nunca minha mulher fez assim. Minha mulher bambeou toda. E quando eu fui entrar, ela que me agarrou. E eu contei 40 segundos. Eu quero falar com o senhor que o avivamento chegou lá em casa. É avivamento quando o marido começa a tratar bem sua mulher. É avivamento quando a mulher se apaixona de novo pelo marido. É avivamento quando os pais perdão e amam os filhos. É avivamento quando a gente começa a praticar todo dia a palavra de Deus. Vem comigo para encerrar? Toda a família diz que a fama disso tudo se espalhou. Quem contou? Primeiro a mãe. A mãe dizendo, você precisa ver, minha família tinha acabado, meu menino estava morrido, achei que nunca mais ia abraçar, mas Jesus chegou, falou com meu menino, você que está morto, levanta, Zé. Meu menino, que coisa boa, porque quando você fala de Jesus, a esperança chega. Os maridos podem beijar os 10 segundos de novo, as mulheres podem beijar os 40 segundos. Quando Jesus chega, a salvação chega. Quando chega, a libertação chega. Espalhe a fama de Jesus. Não é da sua denominação, da sua igreja, é de Jesus. Que onde esse nome chega, esse nome poderoso. Esse nome, diz um autor antigo, dá conforto, seja no lugar que for. Leva esse nome sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leve esse nome para a sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos ficar em pé e vamos orar. O melhor da pregação, gente, é que a gente fala batata e Jesus fala maçã no seu coração.
Quem nessa mensagem teve de Deus uma luz assim dizendo: isso aqui eu vou mudar? Levanta a mãozinha assim para a gente orar. Senhor amado Salvador, obrigado, porque quando o Senhor fala no nosso coração é que nossa vida muda. Quando o Senhor mistura a tua palavra com a palavra do pregador, e aí dá uma mudança na nossa história. Senhor, leva-nos como famílias para consolar os que choram. Leva-nos como famílias para experimentar os teus milagres na nossa história. Leva-nos como família para abraçar de novo. E leva-nos como família para ser famílias missionárias que espalham a fama de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém.